a criação da nossa parede especial. Eu vou criar um 3D. Eu queria olhar essa parede vista desse ângulo. Vou selecionar aqui a minha abóbada e esconder no óculos, que é um jeito de esconder temporário, tanto é que fica marcado aqui com ciano, tá? Temporário. Então eu vou aproximar e a próxima ferramenta que eu vou ensinar para vocês é o Split Face. Eu vou aplicar aqui com o baldinho de tinta, que é esse de baixo aqui, ó, Paint. Eu vou aplicar a textura, o material de tijolo. Mas eu preciso garantir aqui aquela argamassa. Então eu preciso isolar essa face em dois trechos. Um trecho que vai ser aplicado o tijolinho e um trecho que vai ficar na argamassa. Então eu seleciono a ferramenta Split Face. Eu considero que ela funciona melhor em 3D. Vou aproximar meu mouse e ele vai indicar que face que eu quero. Eu quero editar justamente essa face, então eu clico. Ele vai entrar no modo Sketch aqui. Eu vou usar o Pick Lines e vou indicar que eu quero essa linha. Vou selecionar a linha magenta e vou afastá-la 5 milímetros. É muito importante para essa ferramenta de Split Face que a linha magenta encoste no limite laranja, tá? E não dá para fazer uma geometria muito complicada. Dá para fazer quadrado, retângulo, uma forma geométrica fechada. Se você quiser isolar dois trechos, né? Se quiser uma linha transversal, inclinada, tal, eu tenho que encostar em duas linhas laranjas, tudo bem? Feito isso, vou fechar e agora essa minha face está dividida em duas. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Pego o Split Face, chego na minha face, aperto uma vez o Tab, aperto e solto. Ele vai sugerir essa face da parede, que é justamente essa que eu quero. E vou usar esse ícone, selecionar a linha magenta, mover 5 milímetros. Tá? E vou finalizar. Feito isso, eu vou pegar Paint. Ele vai abrir a minha paleta de material. Eu vou digitar tijolo. Tijolo para sala é esse aqui. E o tijolo comum é esse outro aqui. Feito isso, vou aproximar do zoom, selecionar a line, vou indicar essa face de cima e ela vai servir de referência para alinhar esse pedaço. Vou fazer a mesma coisa aqui, selecionei a face, selecionei a linha e ele subiu o hatch. Vou selecionar essa face, essa linha e ele alinhou. É isso que eu quero um tijolo inteiro aqui, né? E a mesma coisa para o lado de lá. Vou selecionar essa e pronto. Se eu não quiser enxergar essa linha que está aqui, isso só serve a cada visualização. Então, numa elevação em que eu enxergar essa parede de frente, eu tenho que fazer de novo, tá? Estou fazendo para resolver um 3D só. Eu tenho uma ferramenta chamada Linework. Se eu clicar, eu consigo substituir as linhas, fazer um override gráfico, né? Mais artesanal. Eu vou subir e vou achar linhas invisíveis. E o miolo entre as paredes, eu vou marcar. Eu tive que clicar duas vezes, porque uma era a aresta dessa parede, a outra era a aresta daquela parede. Agora ficou mais parecido com o que a gente quer. Feito isso, vamos agora fazer os carocinhos de tijolinho aqui, né? O tijolinho que está colocado na transversal e que sobra metade dele, sobra 10 centímetros para fora.
Então, para isso, eu sugiro que a gente faça em place, tá? Então, eu vou selecionar arquitetura. No triângulo da minha ferramenta de colocação de componente, eu tenho o Model in Place. Ele vai me perguntar primeiro que tipo de família que é, nesse caso é parede. Ele vai me pedir um nome, vamos colocar tijolo em balanço na sala. Vamos fazer uma extrusão. E é interessante a gente se certificar de qual que é o plano de trabalho que a gente vai executar essa extrusão, né? Eu preciso que essa face da parede seja o plano. Então eu venho nessa ferramenta de Set Work Plane e da outra vez nós selecionamos um grid aqui, né? Agora a gente pode selecionar um plano. Acho que essa opção vai funcionar melhor. E eu aproximo da parede, uso uma vez o Tab, clico e solto. Ele indicou a face, eu clico. Então agora ele entendeu que ele tem que trabalhar aqui. Tanto que ele está reconhecendo as linhas dos hats. Aí eu vou aproximar o zoom aqui e vou desenhar um retângulo sobre aquele hat. Feito isso, eu vou sair um minuto para explicar a espessura para vocês aqui. Então ele jogou lá na frente, né? Se eu clicar nessa setinha e estender a extrusão até encostar na parede, eu verifico que a extrusão inicial é zero. Faz sentido, né? Se esse era o plano, então é zero de distância. Como ele vai ficar em balanço 10 centímetros, 10 centímetros de folga aqui. Tá? É isso que ele teria que ficar. Vou selecionar ainda. E o material que eu preciso aplicar aqui, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu não vou poder usar o tijolo comum para a sala com essa textura, porque eu não vou conseguir um ângulo em que o hatch tenha essa largura e esse comprimento. Né? Eu vou conseguir uma coisa ou outra. Então eu vou sempre ter interferência de um hatch. Então aqui eu vou duplicar esse material e vou colocar vou deixar um material só para isso. Vou até deixar com a mesma descrição, porque de repente eu somo esses dois valores numa eventual planilha. Então eu vou pensando assim, de maneira um pouco mais estratégica, pensando o que eu quero com isso. Se eu quiser o quantificativo, eu tenho que fazer desse jeito, tá? E vou eliminar esse hatch. Não vou deixar sem hatch nenhum, sem padrão. Vou deixar em corte, porque em corte me interessa. Mas os próprios limites do tijolo vão marcar, não tem nenhuma argamassa ao redor dele. Tá? Então, agora eu posso voltar a editar a extrusão e vamos ver se eu tenho um corte que está olhando isso de frente. Eu tenho aqui um corte, deixa eu dar uma olhada nele, isso. Esse corte a gente conseguiria, o corte abóbada, né? Conseguiria enxergar de frente essa silhueta que a gente está colocando. Então eu posso copiar duas silhuetas, depois eu posso copiar. Então, pessoal, aqui vamos selecionei, vou copiar acima, posso selecionar esses dois acima de novo, esses daqui para cima novamente, e esses daqui para cima novamente.
E aí, podemos selecionar esse, podemos fazer um array. Opa, não vai dar para fazer array, vai ter que ser a cópia mesmo. Ele bloqueia aqui a ferramenta. Selecionar esses quatro. E vou jogar fora esses que não precisam mais. Tá. E aí, nós temos duas fiadas que não tinha ressalto e preciso eliminar a primeira fiada de cima também, que não vai ter tijolo. Feito isso, pronto, está feito. Então, vamos ver como é que ficou. Finalizo a família. E se eu precisar editar alguma coisa, eu entro de novo e edito, né? Então fez aqui a famíliazinha. Vamos dar uma olhada na imagem. Parece que ele se projeta menos, né? Então, só de brincadeira aqui, vamos passar isso para uns 7 centímetros, né? Uns 6 centímetros, vai. Vamos ver como é que fica. Vamos voltar para lá. Então, seleciona esse daqui. Edita de novo. Seleciona os elementos estudados. E aqui, ao invés de 10, tem 6 centímetros. Uma outra coisa é que nós fizemos aqui o hatch em cinza clarinho. E esses tijolos estão sendo representados em preto. Então, a gente conseguiria melhorar um pouco o aspecto se ficasse representado na mesma cor. Como que a gente pode fazer isso? A gente, feito isso, a gente pode digitar VV de Visibility. Na ferramenta Wall. Vamos clicar em Object Style, porque isso não é uma configuração que eu queira fazer só para 3D, eu quero fazer no geral. Desce a barra de rolagem até o Wall. Vamos criar uma nova subcategoria. Nova subcategoria de parede é tijolo em balanço. Essa categoria vai usar a cor do cinza, 128, 128, 128. Pode dar OK, pode dar OK. Quando a gente selecionar agora a extrusão, é um pouco lento aqui.
a subcategoria vai estar disponibilizada aqui, ó, tijolo em balanço. Então, quando clicar, agora ele vai ficar cinza como hatch. Pode dar OK. Talvez eu tenha errado cinza, mas enfim, qualquer coisa a gente corrige. Ah, e se eu quisesse ainda, deixa eu ver se eu conseguiria deixar essa linha invisível também. Ele vai apagar um pedaço de tijolo, não vale a pena. Bom, assim eu acho que já atende bem ao que precisava. Tá joia? Agora... é isso aí, pessoal. A próxima aula a gente vai fazer todas as outras paredes, tá bom? Valeu!